Olá, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Você está aqui no nosso canal de teologia, onde compartilhamos de teologia boa, saudável, ortodoxa com vocês. E nessa feita nós estamos iniciando uma playlist tanto interessante, muito pedida, que era uma playlist de escatologia, onde eu denominei Descomplicando a Escatologia. A gente tem um propósito de simplificar para vocês a escatologia, coisa que a gente vê que necessita, pois há elaborações, desenvolvimentos teológicos que complicam muito a escatologia. Então, nosso propósito aqui é simplificar a escatologia, tá certo? Nesse primeiro vídeo, eu quero falar das escolas de interpretação do Apocalipse, lá do ano 100, mais ou menos, até agora, o século 21, 2024. Né? A primeira escola de interpretação do Apocalipse seria a escola pré-milenista histórica, que, na opinião de todos os teólogos, é a primeira escola de interpretação do livro de Apocalipse, que nos diz que a igreja passará pela tribulação, porém o reinado de Cristo é um reinado literal, o reinado de 1000 anos, que nós chamamos de milênio. Então, esse reinado seria literal, porém a igreja passaria pela tribulação, tá certo? Então essa é a primeira escola de interpretação que inicia ali após a morte do último apóstolo, João, e vai até mais ou menos o século IV, século V, até a chegada de Agostinho de Hipona, pois Agostinho de Hipona ele inaugura a segunda escola de interpretação, que é a escola de interpretação que nós chamamos de amilenista. Nessa visão, a igreja continua passando pela tribulação, porém a igreja ela já reina com Cristo. O milênio, ele na verdade é esse período do reinado de Cristo através da igreja no mundo, e o reinado de Cristo em relação às almas dos mortos que já estão ali na glória. Então, o reinado de Cristo é de dois tipos, de duas naturezas. A primeira, o reinado de Cristo no céu. Deus já reina no céu sobre as almas daqueles que morreram em Cristo, e Deus reina na terra a partir da igreja. A partir da igreja, o reinado de Deus ele está na terra. Né? Nesse período da Idade Média, ali na Alta Idade Média, até o período da Reforma, essa escola de interpretação amilenista ela sobrepõe a todas as escolas, pois os debates escatológicos são muito pouco. O pessoal estava muito focado nos debates relacionados à Eucaristia, né, à ceia do Senhor, debates relacionados à pessoa de Cristo, e a partir do momento que a igreja torna-se a religião oficial, outros debates começam a surgir, como, por exemplo, a questão dos mortos, purgatório e a adoração também aos pais da igreja. Então, é um debate que inicia também nesse período. Então, o debate escatológico, propriamente dito, ele fica um pouco esquecido, certo? Até que chega, a partir do século XVII, XVIII e XIX, a teologia liberal, que nos diz que, na verdade, não há escatologia futurista. A escatologia, na verdade, foi um erro do próprio Cristo. Cristo, ele era um Messias apocalíptico que apontava a chegada do reino de Deus, porém ele errou. Ele errou, então nós não temos uma escatologia futura. E alguém poderia perguntar, mas e os textos da Bíblia Sagrada que apontam para uma escatologia no futuro? Eles diriam que é apenas a Igreja de Cristo que acrescentou essas passagens. Ela, para responder às questões relacionadas ao reino, ao futuro, ela pega da apocalíptica judaica e acrescenta na Bíblia Sagrada uma expectativa de um reinado futuro. Então, essa é a visão liberal, principalmente
do Albert Schweitzer. Albert Schweitzer que diz isso, que Jesus era o Messias utópico. Vocês podem me perguntar, mas e os reformadores? Os reformadores, em suma, não se importaram tanto com o assunto da escatologia. Martim Lutero, ele dizia que, na verdade, o Apocalipse, o Martim Lutero jovem dizia que o Apocalipse era um livro que não deveria estar na Bíblia. O Martim Lutero velho, já um tanto equilibrado, ele disse que o Apocalipse, de fato, era um livro bíblico e ele identificou até mesmo o Papa como sendo o anticristo. Né? Então, e a Grande Roma como sendo a Igreja Católica. Já o João Calvino disse que era um debate que não era para aquele tempo. Então, não era um assunto que precisava ser dito naquele momento. Segundo a visão de João Calvino, entendendo que nós precisamos entender que era um período de discussão teológica relacionada principalmente à soteriologia, principalmente também à questão da Eucaristia. Então, eles não tiveram tanto tempo para debater escatologia, tá certo? Então, nós já vimos os pré-milenistas, que é a primeira escola, os amilenistas, que é a segunda escola, os reformadores, que não debateram tanto sobre o assunto, e a primeira escola de interpretação moderna, que era a liberal, a escatologia liberal, que dizia que não há escatologia. Após isso, respondendo isso, surge um teólogo muito interessante, que é o Charles Dodd. O Charles Dodd, ele que era um teólogo inglês, ele disse que, na verdade, Jesus ele veio e realizou a escatologia. Então, não há uma escatologia futura, ele bebe também, de alguma forma, da escatologia liberal. Não há escatologia futura, pois Cristo, quando veio, ele cumpriu a escatologia. Então, toda a escatologia é cumprida em Cristo, na pessoa de Cristo. A centralidade da escatologia é a pessoa de Cristo. Isso quem diz é o Charles Dodd, naquilo que nós chamamos de escatologia realizada, tá certo? Então, se você perguntasse, mas e a nova ressurreição? Ele diz, você já foi ressuscitado com Cristo. Mas e a mesa do Senhor e a ceia que teremos com Cristo? Você já participa dessas Eucaristia na comunhão dos santos. Então, todas essas questões relacionadas ao futuro, ele coloca como sendo no passado. Tá certo? A escatologia realizada. Uma outra escatologia que surge nesse período, no caso essa escatologia realizada é uma escatologia europeia. Uma outra escatologia que surge em contraponto ou aproveitando algumas questões e colocando novas nuances é a escatologia inaugurada de Oscar Cullmann. Oscar Cullmann e Gerhard Voss. Esses dois teólogos, principalmente o Cullmann, ele inaugura esse sistema de pensamento dizendo, na verdade, o Charles Dodd tinha razão quando dizia que Cristo realizou a escatologia. Mas não somente isso. Cristo realiza a escatologia nele, mas a escatologia não está completa. É aquilo que nós chamamos na escatologia do já e ainda não. Cristo inaugura a escatologia no seu reino, ele inaugura o reinado messiânico de Cristo na terra, porém esse reino não está de forma completa. Então, nós devemos aguardar a completude desse reino. Então, já, porém, ainda não. Oscar Cullmann, que teologia maravilhosa é essa escatologia inaugurada. Outro teólogo que formalizou, que explicou muito bem essa escatologia, foi o teólogo do Novo Testamento, o George Led, que está aqui o livro dele, né, a Teologia do Novo Testamento, que é uma teologia voltada para essa questão da inauguração do reino. Ele coloca, por exemplo, os 12 discípulos como sendo uma continuidade das 12 tribos de Israel. Então é bem interessante um reino que deixa de ser judaico para ser gentílico. Eu acho bem interessante essa escatologia do George Eldon Led, um dos melhores escritores aí do século passado, tá certo? Uma outra escatologia, e a mais famosa, e a que eu diria que é uma das menos bíblicas, é a escatologia do dispensacionalismo clássico, tá certo? Eles que diziam que as 7 cartas das igrejas, por exemplo, são 7 dispensações que inicia no período de Jesus, que vai até o final. Essa escatologia ela é completamente futurista, não tem nada no passado,
a não ser o capítulo 1, 2 e 3, que é as cartas às 7 igrejas, é a lista do passado, mas o restante é tudo para o futuro. Quando João é convidado para ir para o céu, ali está acontecendo o arrebatamento na visão dos dispensacionalistas clássicos, tá certo? Eles inventam também um negócio que nós chamamos de arrebatamento secreto. É algo completamente antibíblico. O arrebatamento secreto não tem nas páginas do Novo Testamento e nem nenhuma alusão no Antigo Testamento a um arrebatamento secreto, tá certo? E o arrebatamento secreto é tão secreto que nós não encontramos ele nas páginas do Novo Testamento, né? Então, essa escatologia ela é completamente futurista e ela não leva em conta aquilo que nós chamamos de intenção autoral, né? O apóstolo João, quando escreveu Apocalipse, ele tinha um grupo a princípio, que era as 7 igrejas. Então, imagine você passando um perrengue, uma luta constante, uma batalha constante, e João escreveu uma carta para você e você acha, agora eu vou entender o que é que Deus quer de mim. Aí quando eles abrem a Bíblia, no caso o livro de Apocalipse, que João escreve para eles, é uma solução que vai ser daqui a 3.000 anos, 4.000 anos, nós não sabemos quanto tempo. Então, não faz muito sentido, né? Então, João escreve para um povo que estava sofrendo naquele tempo e eles precisavam de uma resposta. E a resposta é: Cristo já está no trono. Cristo é vitorioso. Cristo já reina. Ele diz, o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, já foi vencido na cruz. O que falta é a concretização dessa vitória na segunda vinda, que nós chamamos de parousia. Tá certo? Então, se você gostou dessa pequena aula, dessa aula genérica sobre escatologia, deixe seu like, também comente aí o que é que você achou, tá bom? Se tiver alguma questão que você queira acrescentar, você tem toda a oportunidade de acrescentar aí nos comentários.